Mas como assim função urbana, rede, hierarquia urbana? É um exército agora? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre funções, rede e hierarquia urbana. Se esse assunto te interessa, então já não esqueça, deixa esse like aí e se inscreva no canal, beleza? Partiu gabaritar, vamos nessa! E ó, se você também não conhece, Gabarita Gel, melhor plataforma de humanas do Brasil, né? Você já deve ter me cansado de ouvir isso, mas eu nunca vou deixar de falar, sabe por quê? Porque é de fato a melhor plataforma de humanas do Brasil. Eu, professor Jean, professor Rodrigo, professor Fábio, criamos esse projeto para fazer você se dar bem no Enem, no vestibular, nos concursos públicos, militares e até na escola. Temos a melhor plataforma de humanas e o melhor preço. E ó, se você assinar agora gabaritagel.com.br ir lá e colocar no cupom de desconto HIPERATIVOGEL, eu ainda te dou mais um desconto naquilo que já é barato, viu só? Melhor plataforma, a mais barata e ainda com desconto. O que tá esperando? Assina lá que você vai se dar bem e você vai gostar do trabalho, falou? Vamos ao que interessa então, falando aí sobre função, rede e hierarquia urbana. Mas afinal, para a gente poder entender essa situação de hierarquia urbana, de função, de rede urbana, primeiro precisamos voltar a retomar um conceito que eu falei na última aula, que eu falei sobre cidade. Afinal, o que é uma cidade? A ONU, por exemplo, considera uma cidade populações, aglomerações urbanas a partir de 20 mil habitantes. Então, somente podemos considerar cidade, segundo a ONU, a partir de 20 mil habitantes. Agora, na França, por exemplo, qualquer aglomeração humana a partir de 5 mil habitantes é considerado cidade. Ou na Espanha, nós temos 3 mil, por exemplo, somente. Antes disso é uma paróquia, é um distrito, é uma vila, enfim. Aí difere-se em outras coisas. Mas no Brasil nós temos uma situação diferente. Nós entendemos então cidade, segundo o IBGE, como toda a sede de município. O que é uma sede de município? É onde encontram-se as instituições de poder do Estado em nível municipal. Se ali naquele aglomerado urbano tem uma prefeitura, tem uma Câmara de Vereadores e tem poder judiciário, podemos considerar aquilo como a sede do município. Portanto, ali é uma cidade. Manjou? Entendeu? É simples. Cidade, então, é a sede do município, independente do seu tamanho. Temos cidades aqui no Brasil com 9 milhões, como é o caso de São Paulo, mas temos cidades com 800, 1.000, 1.500, 3.000 habitantes. Diversas cidades aqui no estado do Paraná têm menos de 3.000 habitantes, para você ter uma ideia. Mas ela é considerada uma cidade porque ela é uma sede de um município, ela tem essa instituição, a prefeitura, a Câmara de Vereadores. Então, várias cidades aqui no Paraná, nós temos aí menos de 3.000 habitantes. E isso vai ser extremamente interessante, pois não tem necessariamente uma quantidade exata. Não importa a quantidade de pessoas. Se é uma sede de município, é uma cidade e pronto, acabou. Só que cada cidade dessa, cada zona urbana, ela acaba tendo uma função urbana. E afinal, função, o que é uma função? Ela é um papel, o papel do qual aquela cidade desempenha no espaço geográfico. Lembra que eu falei para vocês que as áreas urbanas, elas são caracterizadas aí principalmente pelo quê? Pela essa aglomeração de pessoas, sobre atividades, principalmente setores secundários e terciários, que acabam ali tendo diversas relações, interdependência entre as pessoas, distribuição de serviços, interdependência na questão dos produtos transformados, enfim, um acaba dependendo do outro ali e a cidade acaba dependendo do campo. Só que como aí essas cidades acabam se especializando em alguns pontos, elas obviamente acabam gerando esse tipo de função. Então, por exemplo, existem diversas cidades que desempenham um tipo de atividade, seja ela econômica, seja ela administrativa, política, enfim. Temos lá, por exemplo, cidades rurais. Como assim cidades rurais? Cidade não é sede de município, é uma área urbana? É, mas imagine, como ela não tem uma quantidade de população aí própria para dizer se ela é uma cidade ou não, as áreas de sede de municípios, elas estão lá, mas a economia daquela cidade, daquela zona urbana, ela está ali com a função prioritária da economia rural. Agricultura, pecuária, extrativismo, enfim, nós temos essa característica. Exemplos aqui no Brasil, nós temos Altamira, no Pará, e Sinop, no Mato Grosso. São cidades que elas predominantemente se mantêm a partir da economia rural, tá? Altamira, inclusive, é a maior cidade do Brasil, importante lembrar. Sinop, uma cidade
planejada no Mato Grosso. Então nós temos aí essas funções. Essas duas cidades têm por prioridade a economia do setor primário. Então a cidade é só a sede do município que está ali organizando toda a zona rural. Então nós temos esse tipo de cidade, função de cidade como uma cidade ruralizada. Agora, cidades industriais, cidades que têm predominantemente o setor secundário como seu motor de desenvolvimento. A atração das pessoas acontece pelo setor secundário, pelas indústrias que existem. A cidade vive em torno e por causa dessas indústrias que rolam lá. Camaçari é um exemplo, Detroit é um exemplo, as principais multinacionais automobilísticas surgiram aqui nessa cidade. É o caso da Ford, por exemplo. Tá? Ali na mesma região nós temos diversas montadoras, enfim, e temos também o palco das principais corridas de automóveis. Indianápolis está pertinho ali também, então acaba gerando toda uma situação, uma região que ela vive, aquelas cidades vivem para essa parte industrial, principalmente para a indústria automobilística, entenderam? São Bernardo do Campo, região aí do ABC Paulista, também é uma cidade que tem como principal função a indústria. Então nós temos aí essas funções, essas cidades então industriais têm a função aí justamente do setor secundário. Cidades administrativas, que foram criadas para ser sede de um país, de um estado, de uma organização supranacional, enfim. Exemplos aqui é Brasília, capital do nosso país, Washington, capital dos Estados Unidos, Chuane, que hoje se chama assim, até antigamente chamava Pretória, na África do Sul. Nós temos Canberra, na Austrália, que é uma cidade bastante importante. Tem até uma curiosidade, porque duas cidades na Austrália queriam ser a capital do país, que era Melbourne e Sydney. Só que essas duas brigavam ali e não chegaram a consenso. Então, que foi determinado? Que seria criada uma cidade no meio entre as duas e ela seria a cidade, a capital do país. E dessa maneira surgiu Canberra. Além disso, nós temos aí com funções militares, Resende no Rio de Janeiro, West Point nos Estados Unidos. A função da cidade é puramente militar. Toda a economia, todas as pessoas têm alguma ligação com o fator, as características, as atividades militares, ok? Cidades turísticas têm como prioridade aí a atração de pessoas para poder aí descansar, férias. Então vai ter muito hotel, vai ter muito restaurante, vai ter muitos pontos aí de visitação, guias, enfim, mais ou menos se sacaram, né? Porto Seguro, Veneza, Paris, são cidades aí caracterizadas como cidades turísticas. Paris, inclusive, é a cidade que mais atrai turistas no mundo. Só para colocar aqui mais uma curiosidadezinha. Vamos lá. Além disso, nós temos cidades multifunções, que elas não simplesmente são cidades industriais, ou administrativas, ou militares, ou turísticas. Ela tem todos esses níveis. Elas acabam atendendo tudo isso. Normalmente, essas cidades têm uma importância no cenário global muito maior, que vai fazer aí parte de uma hierarquia superior das zonas urbanas. E a gente já vai falar sobre isso, ok? É o caso aí de cidades como Nova York, Dubai, Tóquio, Londres. Todas as cidades têm características de multifuncionalidade. Todas essas cidades, elas apresentam diversos níveis econômicos, importâncias. Óbvio que são então cidades bem maiores, muito mais estruturadas, muito mais desenvolvidas. Ela vai ser um grande nó dessas redes urbanas. Afinal, já que eu falei de rede urbana, o que é essa tal rede urbana? É a interligação dessas cidades. Pense numa rede, exatamente uma rede lá de peixe. Então ela vai ter os fios e vai ter os nós. Vamos entender que esses nós são várias cidades. E os fios são essas ligações que as cidades acabam fazendo através de serviços, de fluxos de pessoas, fluxos de mercadorias, fluxos de capital, de informações. Então, elas estão ali sendo distribuídas para várias cidades como uma rede de fato. Então, cada uma delas ali vai ter uma função, vai ter uma hierarquia, vai ter uma importância em toda essa rede. Algumas vai atrair mais serviços, outras vão repelir mais serviços, enfim, depende da situação, a gente vai ter aí uma característica, vamos dizer assim. E como a gente percebe essas características? A gente percebe através da hierarquia urbana, que é justamente o quê? Como as cidades exercem essa influência
em relação às outras cidades à sua volta. Então, cada uma delas acaba sendo caracterizada de uma certa maneira. Esse termo hierarquia urbana, ela tem muito com o jargão militar da hierarquia, sendo o soldado lá, o militar com menor poder, digamos assim, na corporação, até o coronel, tá? É coronel? Sei lá, não lembro se esse é o último, mas enfim. O editor vai arrumar aqui, se não for, ele vai colocar qual que é a patente maior lá do militar. Enfim. Continuando aqui, pessoal, nós temos então essa situação. Então, uma cidade maior exerce mais influência sobre uma, um pouco menor na outra, um pouco menor, até chegar nos outros pontos. Isso é uma hierarquia clássica, como as pessoas viam antigamente. Isso é muito importante a gente levar em consideração essa hierarquia urbana, principalmente quando a gente trata de logística de transportes, logística de informações, redes de informação, tipo cabos de fibra ótica saindo para tudo quanto é lado, rodovias, ferrovias. E isso, a importância de cada cidade vai dizer justamente o número de conexões que essas cidades vão fazer com outras. Então, por exemplo, na hierarquia clássica, nós vamos ter assim, uma metrópole nacional, sendo a principal de todas, que vai gerar influência sobre uma metrópole regional, um centro regional, uma cidade local, até chegar na vila. A vila normalmente só vai ter uma estradinha que vai chegar nesse lugar, então ela não tem essas conexões. Provavelmente vai ser um cabo só de telefone que vai chegar lá, que vai distribuir a internet para a galera, ou que vai ter lá somente um ponto para as pessoas receber carta do correio. Enfim, então esses números de conexões, seja elas virtuais, reais, de transporte, de telecomunicações, vão ser aí muito pequenas, em níveis muito baixos. À medida em que vai aumentando a importância da cidade, vai aumentando esse número de conexões. Uma cidade local já vai ligar a vila, uma cidade local já vai ligar uma outra cidade local, ou um centro regional, enfim. Já um centro regional vai ter algumas rodovias que já vão ligar para vários lugares. Uma metrópole regional já vai ter diversas rodovias que vai ligar para outras capitais, por exemplo. Uma metrópole nacional vai ser um lugar onde os aeroportos recebem aí voos do mundo inteiro. Vai ter aí diversas estradas levando para diversos cantos do país, redes ferroviárias, redes aí de telecomunicações, cabo de fibra ótica, satélites, o tempo inteiro ali conectado naquela cidade. Aquela cidade é um nó da rede. Aí nós temos uma característica importante, mas ela não é necessariamente essa, a gente levar em consideração esse degrau. Vila, cidade local, centro regional, metrópole nacional. Ela, como está dentro dessa rede urbana, ela vai ter não só ligações de uma para outra, é o que nós chamamos hoje de hierarquia atual. Mas antes de eu falar da hierarquia urbana atual, vamos só entender, dar um exemplo aqui de alguns tipos de cidades. Tipo cidades globais, aquelas cidades que exercem poder no mundo inteiro, que têm conexões com o mundo todo. Por exemplo, você vai chegar na cidade de Nova York e você vai conseguir uma passagem de avião para diversos cantos do planeta. Independente do continente, ele vai conseguir, porque ali é um nó de uma rede, uma cidade que está ligado para diversos cantos. Nova York, Tóquio, Londres são cidades aí globais, elas têm uma influência global no mundo todo. Aí nós temos metrópoles nacionais, que são essas cidades onde normalmente vai receber aí essas linhas, vamos dizer assim, de influência dessas grandes cidades globais. Aqui no Brasil, por exemplo, é São Paulo e Rio de Janeiro. Muito mais São Paulo do que Rio de Janeiro, diga-se de passagem, porque São Paulo é a terra dos negócios, é a terra onde as transnacionais estão, onde os fluxos de mercadoria, fluxos de informação, fluxos de pessoas, de capital acontecem no país. O Rio de Janeiro, ela é caracterizado como uma cidade mais global? Mas ela está mais voltada para a parte turística, ela é como se fosse o cartão de visitas do país, mas o motor que gera a mesma conexão com o mundo todo é São Paulo, ok? Então fica a dica aí. Então nós temos elas como metrópoles nacionais. Nós temos também as metrópoles regionais, que aí vão fazer importantes ligações com as metrópoles nacionais e com outras cidades regionais. É o caso de Brasília, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, Belém. Essas cidades vão ser cidades que vão fazer
a conexão das metrópoles nacionais com diversas outras aí menores. Não que ela não possa, a metrópole nacional não possa fazer essas conexões, mas aí vai depender da distância também e ver se de fato aí vale a pena essa situação. Metrópoles regionais. Quais são metrópoles regionais, por exemplo? Cidades que não necessariamente são capitais, mas elas têm importância ali numa determinada região. É o caso de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é o caso de Londrina, no norte do Paraná, é o caso de Blumenau, em Santa Catarina. Então, essas cidades, elas têm uma certa importância. Campina Grande, na Paraíba, Sobral, lá no Ceará, vão ser cidades importantes que vão ligar diversas outras, mas elas não são capitais. Elas têm uma importância aí na região. Fechou? Entendido? Você já deu teu like? Dá teu like aí, né? Valeu. Enfim, e aí nós temos as cidades locais e, por fim, as vilas, que são aqueles lugares menores ali onde acontecem as menores interações entre as pessoas. Enfim, então nós temos aqui um modelo da hierarquia atual, que ela é feita através de uma rede urbana. Ela não é necessariamente feita uma hierarquia, uma sobre a outra, sobre a outra. Elas acabam fazendo determinadas ligações. Metrópole nacional se liga com diversas outras. A vila, necessariamente, ela só vai se ligar com a cidade local, porque ela vai ser parte ali da vila. Lembra que ela só tem um caminho, só uma conexão com outra cidade, ok? Então essa situação acaba sendo aí caracterizada na vila. Porém a cidade local vai se comunicar com o centro regional. Ela vai se comunicar com a metrópole nacional. Ela vai se comunicar com a metrópole regional. Enfim, elas acabam fazendo aí, tudo depende da rede urbana. Vou dar um exemplo de rede urbana, ó. Aqui é a rede urbana do estado do Paraná. Perceba que em Curitiba é a parte importante, mas ela tem grandes ligações, ó, com Londrina, com Foz do Iguaçu, com Maringá, com Ponta Grossa, que fazem ligações mais localizadas. Isso é uma rede, que é a forma como a hierarquia atual acaba atuando. Então isso é hierarquia atual. Entenderam mais ou menos? Galera, basicamente nós temos aí um pouco sobre função, sobre rede e hierarquia urbana. Se você gostou dessa aula, já deixa seu like aí se você não fez isso ainda e se inscreva no canal, beleza? Eu vou sair de cena e eu vou deixar aqui para vocês darem print. Logo que vocês derem print, vai aparecer aqui para você assinar o Gabaritagel, se você não fez ainda, tá esperando o quê? Assina lá. Aqui para você se inscrever no Imperativo Gel e aqui vai aparecer, em algum canto aqui, vai aparecer outros 2 vídeos, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, ó. Tchau, print na tela.